rápida. Vou fazer uma breve exposição aqui com relação aos nossos grupos especializados que nós vamos iniciar agora em 2024. OAB e carreiras policiais, ok? Lembrando, nós já temos o nosso grupo tático de respostas rápidas, tá? É o GTRR. Ele é um grupo semestral. Ele já está ativo desde junho de 2023. Nossos atuais inscritos, poucos, do total de um grupo WhatsApp até 200, pelo limite da própria plataforma. Tá? A maioria deles ainda convidados, mas estão realizando com certo êxito aí, graças a Deus, as nossas atividades por lá. Lembrando que o nosso grupo tático de resposta rápida, ele visa os principais tópicos das principais matérias de todas as principais carreiras jurídicas. Estamos falando aqui da advocacia, no que diz respeito ao OAB, até a própria magistratura. Agora, focando na questão do ENAM, ok? O Exame Nacional da Magistratura que vai passar a ser exigível nos termos da própria CNJ em março desse ano. Mas é um grupo voltado para pré-edital, ok? É um grupo de estudo constante, pré-edital, regular, com ciclo semestral. Quem tiver interesse, não deixe de verificar nas nossas redes, em especial no nosso Instagram, solicitando contato via direct ou então por meio do nosso próprio site, tá? Tudo lá na bio do nosso perfil do Resposta Rápida. Vale muito a pena conferir. Mas o foco principal aqui é expor a vocês os nossos outros dois grupos especializados de resposta rápida. OAB 2024.01 e também grupo especializado de resposta rápida para carreiras policiais. Nós vamos ter coordenações já definidas. O grupo especializado de resposta rápida, junto com o nosso coordenador, Dr. Lucas, atualmente vai ser recentemente empossado junto à Polícia Civil como delegado. Então, visamos, dentro da nossa equipe, como o coordenador mais adequado para ministrar esses estudos, sem prejuízo dos seus convidados. E também a coordenação para a OAB, que nessa primeira edição vai ficar sob os meus cuidados. Além de eu também ser o coordenador responsável pelo grupo tático de resposta rápida, que é o nosso estudo pré-edital. Tá? Mas muito provavelmente já com coordenação própria a partir da segunda edição de 2024. Ok? Bom, a proposta, para tanto, obviamente, diversas são as estatísticas envolvidas. Nós temos os principais concursos preparatórios para as carreiras jurídicas, para a OAB, Brasil afora, e, obviamente, eles detêm de forma muito mais elaborada esses dados do que nós. A finalidade nossa aqui como diferencial, diminuindo esse vídeo, a finalidade máxima nossa que temos aqui como diferencial é analisar esses dados estatísticos e aplicá-los dentro daquilo que entendemos ser o mais efetivo para vocês, tá? Para efeitos, por exemplo, da OAB, que se dá pela FGV, já está em longa data, já está indo para a 40ª edição em questão. Está numa média atual, a última edição aprovou pouco mais de 22% dos inscritos, tá? Está numa progressão aí de 20% para 25% de aprovados, está aumentando a quantidade de aprovados, em que pese o exame está acrescentando maiores dificuldades, partindo cada vez mais com seu perfil já de longa data para questões de caso concretos, como é característico da FGV. Tá? Nós temos ainda, sem prejuízo dessa questão também, o nosso grupo de estudo de respostas rápidas para o próprio Exame Nacional da Magistratura, que vai começar agora com a sua primeira edição, muito provavelmente a partir de março desse ano. Mas nós vamos aproveitar para aqueles que tiverem interesse, inclusive convidados também, para ficarem no nosso grupo de OAB, porque nós vamos levar em consideração o aproveitamento do estudo da OAB para também quem tiver interesse no ENAM, tá? Porque, muito provavelmente, que pese ainda não for escolhido, mas tudo indica, pelo que diz os bastidores, de que a FGV vai ser a própria banca também responsável pela realização dos exames da ENAM, tá? E considerando que todas as matérias em abrangência da OAB, com os nossos principais focos, cuja estatística dos nossos objetivos, considerando as principais questões e o foco da realização das nossas questões, já estão discriminadas no nosso respectivo grupo, a qual eu convido desde já para que você faça parte também em questão, já estão abrangidas no que diz respeito às questões do ENAM. Tá? Então, para quem tiver interesse em realizar o Exame Nacional da Magistratura, sem prejuízo dos nossos convidados, não serão muitos também agora de imediato, fica o convite para participar conosco no estudo do próprio grupo especializado de respostas da OAB,
ok? Então, focando nesses dois, Grupo Especializado de Resposta Rápida OAB 2024-01 e Grupo Especializado Resposta Rápida Carreiras Policiais. Vamos focar delegado Polícia Federal prevista aí entre final do primeiro semestre para início do segundo semestre desse ano e outras três carreiras de delegados para polícias civis, tá? Acre, Rondônia e outro que eu não me recordo agora ao certo. Coordenação já própria do Dr. Lucas, tá? Como delegado atual Polícia Civil, que vai tratar da questão e ministrar as atividades lá conosco, e bem como sobre a minha coordenação para com a OAB, tá? Em síntese, todos os sábados, 2 baterias, tá? OAB, vamos focar na questão dos exercícios, porque quem não tiver ainda a maturidade de conhecimento teórico, vai ficar o convite para ingresso no nosso grupo tático de respostas rápidas, tanto de material que é de acesso gratuito, como também o nosso grupo privado de perguntas e respostas, tá? E o grupo especializado de respostas rápidas para carreiras policiais, 2 baterias, a primeira para exposição dos materiais daquilo que a coordenação quanto ao Dr. Lucas entende ser o mais pertinente, e a segunda bateria a ser realizada visando a realização de exercícios com as principais matérias e os principais assuntos também sobre a coordenação do Dr. Lucas, tá bom? É a nossa aposta, porque nós vamos focar a incidência dos principais assuntos das questões das 5 últimas edições da OAB e também das principais provas dos 5 últimos anos, focando o Delta ou então o inspetor, tá? Quantas carreiras policiais em questão, em que pese principalmente vai ser o foco Delta para o cargo de delegado, tanto para a Polícia Civil, mas tendo como referência principal de edital e datas para a Polícia Federal, pelo fato de ter maior abrangência, mas sem prejuízo de outras matérias que não sejam cobradas para a PF, sendo cobradas também para a Civil dos respectivos estados, tá? É como se fosse um combo. Muitos cursos preparatórios fazem isso, mas nós vamos fazer com foco na nossa dinâmica de estudo, que baseado nessas 2 baterias por disposição de vídeos, live e gravações que vão ficar disponíveis no grupo, ao longo da semana, até o próximo sábado, vai ser disponibilizado a abertura de debate para que os inscritos façam o máximo possível de perguntas e os coordenadores responsáveis façam o máximo possível de respostas. E outros desdobramentos, sendo necessário, a depender do nível de aprofundamento que seja exigido da forma mais prática possível para o respectivo assunto que seja perguntado. Porque o diferencial da nossa tática é exatamente esse. Não se pautar em apenas resumos, não se pautar apenas pontuações, mapas mentais, nem nada, tá? Precisamos ganhar mais tempo ainda. A melhor técnica de estudo por heurística implica, de acordo com nossos conhecimentos, a dinâmica de perguntas e respostas. E esse material vai ficar disponível para todos vocês, para aqueles que tiverem interesse nos grupos especializados OAB e carreiras policiais, para que no final, a depender do nosso cronograma já disponibilizado nos respectivos grupos, nós venhamos a fazer a revisão de todo o material, da qual, diferente dos outros cursos que você paga para ter o material, mas a depender do que já for ou não estudado, vai depender da sua disciplina, na nossa dinâmica, você, disciplinado ou não, vai acabar tendo que estudar necessariamente todo o material. E vai rever todo o material na última oportunidade. Reforçando ainda mais a heurística do teu conhecimento, a formação das ligações das suas sinapses, para que você, no final das contas, lembre de forma mais aprofundada e abrangente possível os tópicos que estejam sendo exigidos para a sua respectiva edição, para o seu respectivo processo seletivo. Ok? Os nossos coordenadores e os nossos inscritos que o digam pelos seus próprios resultados. Dr. Lucas, por exemplo, das provas feitas para delegado, em que pese ele ser recentemente formado, ele nunca reprovou nenhuma prova, tá? Salvo engano, das 2 ou 3 edições que ele fez, ele não só foi aprovado, mas ele conseguiu qualificação e conseguiu ingresso em todas elas, tá? A minha aqui como OAB, a minha foi a segunda e o primeiro exame unificado, na época até realizada pelo SESP. O índice de aprovação foi de 15%, e eu não tive dificuldade nenhuma de passar, com mais de 82% de aprovação da modulação feita à época, em que na época não eram nem 80 questões, eram 100. Então, assim, nunca tivemos dificuldades para lidar com essa situação, devido ao fato da nossa própria metodologia de estudo que é empregada dessa maneira, tá? E esse é o diferencial que nós temos para passar com base no acompanhamento que nós já fazemos de longas datas, tanto para a OAB como para carreiras policiais.
E se você ainda estiver interessado em querer saber mais a respeito dessas questões, sem ainda um pouco reticente de querer investir seu tempo e dinheiro, não deixa de verificar o nosso grupo tático de resposta rápida. Afinal de contas, ele é gratuito e ainda há bastante vagas envolvidas, tá? Principalmente considerando que agora nós vamos iniciar o nosso segundo ciclo semestral de materiais gratuitos e também o nosso grupo privado de perguntas e respostas. Tá legal? Valores e todas as outras informações envolvidas, não deixa de conferir pelas nossas redes, especialmente o Instagram, através do nosso direct. Tá legal? Então, a princípio é isso, tá? Agradeço a atenção de todos, vamos nos falando. Um grande abraço e, antes de tudo, seja conosco, por vias próprias ou com qualquer outro preparatório. Uma boa sorte a todos, tá? Antes de tudo, eu não gosto muito do termo sorte, porque isso soa muito aleatório. Também não tenho pretensão de completude, mas, no final das contas, desejar, querer, é você se utilizar de todos os meios possíveis e impossíveis para que você consiga realizar aquilo que você pretende, ok? E quando você realmente quer alguma coisa, você vai fazer o possível e o impossível e vai descobrir do quão capaz você tem as possibilidades de realizar aquilo que tanto pretende, ok? Então, eu desejo, antes de tudo, mais do que boa sorte, eu desejo disciplina, desejo foco, e desejo a demanda de todos os seus esforços possíveis para aquilo que você realmente almeja. Okay? Eu acho que antes de sorte, o mais importante é mérito. Por mais que a gente viva nesse mundo cada vez mais com vieses, devaneios, injustiças, o mérito ele sempre vai falar mais alto no final das contas. Só depende da razão proporcional da demanda daquilo que entendemos necessário em função dos nossos esforços. Ok? E os grupos especializados de respostas rápidas estão aqui para favorecer ainda mais esse diferencial para com vocês. Tá legal, pessoal? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, vamos nos falando, até mais.